Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos, de reflexão da doutrina consoladora. Hoje nós temos a nossa irmã Priscila Pontes, daqui da casa, e vai nos trazer a parábola do semeador. Importante para nós sabermos como devemos semear os atos das nossas vidas que vão repercutir em futuro. Pode ser um futuro breve ou no máximo, na nova reencarnação, nós teremos que prestar conta do que plantamos e vamos colher. Então, vamos pedir à nossa irmã Carminha para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Amado Jesus, equipe espiritual dessa casa de oração e de trabalho, estamos aqui todos reunidos, para mais uma noite de aprendizado. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua iluminação para todos nós, encarnados, desencarnados, e principalmente para nossa irmã Priscila, que irá fazer uso da palavra, para que seja simples, esclarecedora, para que ao sair daqui possamos levar reflexões para trabalhar a nossa reforma íntima. Que a tua luz divina, Senhor, esteja sempre presente em nossas vidas, fortalecendo os nossos dias com obstáculos, os nossos dias felizes, mas tu nunca nos desampara. Sempre estás junto a nós, que possamos fazer valer todo o amor de Jesus. E em teu nome, iremos passar a palavra ao nosso irmão para que dê a tarefa por iniciada na tua paz, Senhor. Que assim seja. Então, com a palavra, a nossa irmã Priscila Pontes, para nos trazer a sua mensagem. Com muita paz. Boa noite a todos. Deixa eu só me ajeitar aqui, para não ficar escondida atrás do computador. É, Queria agradecer, né? Fico muito feliz quando vem o convite para poder compartilhar aqui com vocês um pouco aí do que a gente vem estudando dentro da doutrina, né? E trago também um abraço apertado do nosso estudo do Mocidade, que acontece também todo sábado aqui no Auditório A, né? Para jovens a partir dos 15 anos. E aí fica já o convite também para os seus jovens puderem vir e conhecer esse espaço também, que é muito interessante de diálogo com a nossa juventude sobre a doutrina espírita. E aí o tema que a gente trouxe hoje, né, é a parábola do semeador, fazendo um recorte aí sobre os bons espíritas, né? Como podemos ser, como podemos buscar essa construção de bons espíritas. E aí a gente vem aqui primeiro para. Eita, ficou cortando aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo abaixar. Não vai. Mas eu vou ler aqui no celular e tá tudo certo. Então, eu trouxe aqui primeiro o próprio trecho, né, que está lá no Evangelho de Mateus. E aí é a parábola, né, do semeador, aonde ele coloca assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham ainda raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí também no mesmo evangelho, Jesus prossegue, né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus,
mas aos outros se lhes fala em parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, essa parábola é bem batida, né? Eu acho que vocês já devem saber ela de có e salteado, mas ela sempre nos convoca a uma reflexão muito profunda, como são todas as parábolas que Jesus traz, né? E que a gente vê narrada ali no Evangelho. As parábolas, elas vêm sempre com essa busca de Jesus de levar o conhecimento de uma forma o mais lúdica possível, principalmente respeitando o conhecimento das pessoas naquela época, né? Então, Jesus trazia sempre questões que estavam ali, comum no dia a dia daquelas pessoas. Então, por que usar um semeador? Porque o plantio, a agricultura era algo muito comum naquela época, mais do que hoje, porque geralmente as famílias elas utilizavam, né, da prática da agricultura, do semear, como parte da sua rotina diária. Então seria muito mais simples para ele trazer uma reflexão profunda se apoiando nessa atividade que era de um conhecimento comum, de um conhecimento geral. E quando ele fala, ouça quem tem ouvidos de ouvir, é porque ele também sabia que ele ali estava sendo um semeador e que nem todas essas sementes cairiam em solo que daria frutos. Por quê? Porque o entendimento de cada um seria de acordo com a evolução de cada um. Evolução essa moral, evolução espiritual. E aí se faria necessário realmente não só ele falar, mas as pessoas estarem abertas verdadeiramente a ouvir e a entender esses ensinamentos. E aí, quando a gente vai pensar aí, o que seria essa semente, né? A palavra de Deus é a semente que está sendo trazida ali na parábola. E essa palavra, ela é uma só. Mas ao longo do tempo, ela vem sendo transformada. Cada pessoa que tem acesso a essa palavra de Deus dá a sua interpretação. E as religiões que foram surgindo aí com o passar do tempo também foram criando outros sentidos ou tentando muitas vezes mudar o sentido real dessa palavra. E aí a gente acaba vendo que essa mensagem principal de Jesus, ela pode ir se perdendo, e por isso a importância do Espiritismo vir reforçar esses ensinamentos, para tentar resgatar esse sentido real. Tem um livro muito interessante do Caibar Schutel que fala justamente sobre as parábolas de Jesus. E aí ele tem um capítulo só trazendo essa parábola em específico. E lá ele coloca esse trecho que eu trouxe aqui. Muitos as pregam, né? Muitos pregam a palavra de Deus por interesse, como o mercenário que semeia. Outros por vanglória e grande parte por egoísmo. Então, essa semente que vem sendo aí maturada, semeada desde a vinda de Jesus, ela passou de mãos em mãos. E muitas vezes aqueles que também pegaram essa semente para semear, a fizeram com outros interesses. Não necessariamente interesses que têm a ver com o que Jesus buscava, né? Mas que têm a ver com o poder, que têm a ver com o seu próprio egoísmo ou com a sua própria vaidade. A gente sabe que se colocar numa posição de quem fala, de certa forma se exerce um poder. No momento que a gente está aqui, eu sou a única que estou falando e vocês estão me escutando. De certa forma, eu posso falar, mas vocês não, só podem me ouvir. Então, isso dá a entender que existe uma hierarquia e que pode parecer uma relação de poder. E muitas pessoas se aproveitaram disso de uma forma indevida. E se aproveitaram dessa ferramenta para semear coisas que não tinham nada a ver com o amor, o respeito, a caridade e tantos outros ensinamentos que Jesus buscou trazer. Então, o papel do semeador, ele também é muito importante. Não só aquele que recebe tem que estar aberto
para receber essas informações, processá-las e utilizá-las da melhor forma, mas aquele que fala tem que ter muito cuidado com o que ele está falando, porque ele pode induzir pessoas ao erro, ele pode levar pessoas para um caminho que não seja o caminho do bem, ele pode, através disso, criar, né, uma dependência das pessoas à figura dele, e que foi tudo que Jesus não fez, né? Se a gente parar para pensar, quanto poder havia na mão de Jesus naquela época? Ele arrastava multidões. As pessoas vinham de longe para vê-lo. Ele chegou a, sem fazer nada, ameaçar imperadores, né? As pessoas que tinham o real poder político da época se sentiam ameaçadas, mesmo Jesus nunca dizendo que queria estar no lugar deles, porque elas viam como Jesus tinha uma capacidade imensa de reter a atenção das pessoas. E quantos outros na nossa história também fizeram isso de uma forma que não foi positiva, né? A gente tem Adolf Hitler como um dos maiores exemplos, né? Quantos que caíram naquela conversa, foram seduzidos por aquela visão de mundo tão deturpada que ele trazia e, a partir disso, cometeram atrocidades. A partir disso, disseminaram o caos, a violência, a dor, a miséria, as guerras. E a gente vê isso acontecendo ainda no mundo, na política, né? Quantos que se usam da palavra de uma forma que tem mais a ver com querer privilégios seus e não por respeitar o direito do cidadão, de quando a gente vai olhar também nas redes sociais os famosos influencers, né? Quantos ali têm milhões de seguidores e o que é que eles estão semeando? Do outro lado, o que é que as pessoas estão recebendo? E o quão elas estão saindo daquela relação melhor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, porque a palavra ela tem uma força muito grande. Ela consegue mover pessoas, ela consegue emocionar, ela consegue tocar de formas positivas, mas também de formas negativas. E existe sim essa relação muito forte do poder de quem está ali fazendo uso daquilo. Então, todos nós, inclusive no nosso dia a dia, quando usamos da palavra, estamos sendo também semeadores. E também quando usamos das nossas atitudes, né? Porque a gente aprende mais vendo o exemplo do que necessariamente escutando, né? Dentro das nossas famílias, nas relações com nossos filhos, com nossos cônjuges, com nossos amigos, no ambiente de trabalho. Em todos esses momentos, nós somos semeadores de coisas que podem ser boas e coisas que podem ser não tão boas assim. E aí chama essa responsabilidade da gente estar atento, né, ao que a gente está fazendo, a como a gente está agindo no dia a dia. Porque às vezes a gente está impactando o outro sem nem perceber. Às vezes o outro está usando a gente como referência para algo que a gente não faz nem ideia. Então a gente realmente precisa ter esse cuidado. Ele passa pela reforma íntima, né, que é aí uma das, se não for a principal missão dos espíritas, que é justamente entender que eu preciso olhar sempre para dentro de mim, ver o que é que não está ainda bom, como é que eu posso melhorar. E para isso a gente precisa se observar, porque é muito fácil, é muito rápido a gente se perder. A gente perder a noção do que é que a gente está fazendo, do que a gente está dizendo, né? Às vezes são 10 segundos entre a gente pensar e agir de uma forma que cause um problema do outro lado. E a gente vai ali no automático e simplesmente faz. E aí depois a gente reflete, né?
poxa, eu poderia ter falado melhor, eu poderia ter agido de outra forma. E isso é normal, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Isso faz parte desse nosso anseio de querer sermos pessoas melhores, mas que ainda carrega dentro de nós aquele homem velho, bruto, que vivenciou muitas atitudes negativas e que muitas vezes aquelas atitudes negativas estão tão cristalizadas na gente que não é tão simples a gente mudar a forma da gente responder às coisas. E isso é um processo, isso é uma construção. Antes de vir para cá, eu estava conversando com a minha mãe, que é espírita e que me orienta muito dentro da minha vida no caminho do espiritismo. E aí eu estava dizendo a ela, mãe, eu acho que eu não devia fazer a palestra hoje, não. Ela disse, mas minha filha, que ideia é essa? Eu disse, é porque essa semana eu fiz tanta coisa de irmã pelada, meu Deus. Eu pisei tanto no tomate. Como é que eu vou chegar lá e eu vou falar pro povo essas coisas lindas e maravilhosas, né? É difícil. E aí ela disse: para minha filha, você tem que entender que ser espírita não é uma sentença, é uma construção. E a construção passa por isso. Passa por a gente ter dia bom e a gente dizer, cara, eu vou evoluir aqui 3 encarnações de uma vez só. E passa por aquele dia que você faz, acho que nem um umbral vai me querer hoje. Mas o que faz com que a gente, de fato, esteja sendo espírita é que a gente não desiste. É que a gente, mesmo olhando de cara todas as falhas que a gente ainda carrega, a gente sabe que a gente ainda precisa seguir em frente. A gente sabe que existem outros dias, outras vidas, outros mundos, outras experiências e que nada é para sempre, nem o sofrimento, nem a felicidade. E aí o que a gente precisa nesse processo é construir equilíbrio. Né? É a famosa, eu envergo, mas não quebro. Né? Porque se eu quebrar, vai ser mais difícil. É a gente ter flexibilidade. E o Espiritismo, ele busca nos direcionar muito nesse sentido, porque não há, para mim, nenhuma outra forma de ver o mundo e de se ligar a Deus que dá mais autonomia ao ser humano do que a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela diz que a palavra não salva. O que salva são suas obras. Essa semente aqui que Deus está nos dando, ela não é a chave para você estar salvo. Ela faz parte do processo. Mas o que vai te salvar é o que você vai fazer com ela. E aí é o livre-arbítrio de cada um aqui, a agenda. Então ela descortina, né, as alegorias e ela vai lá no âmago da mensagem do Cristo e ela diz: a mensagem de Jesus é um chamado para a ação, para a sua ação individual. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Isso coloca a salvação na mão de cada um de nós, disponível, palpável, mas é uma construção. Ela não é um fim em si mesma, porque até os espíritos mais evoluídos, eles continuam trabalhando em prol da criação. Não há o descanso eterno. Sinto informar se alguém ainda achava que teria esse descanso eterno aí. Não vai ter, não. Minha avó é muito católica, ela fica muito incomodada com isso, né? Ela diz, mas meu Deus, eu trabalhei a vida toda.
eu vou morrer, eu ainda vou ter que continuar trabalhando. Eu digo, tá bom, pô, fique então, seu discurso é eterno, cada um com a sua verdade, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas, minha gente, é porque o trabalho verdadeiro é esse, né? Tudo que a gente faz aqui, ele só tem propósito por conta desse grande trabalho que é a gente se tornar uma pessoa melhor, é a gente se aperfeiçoar, é a gente evoluir, é a gente chegar às esferas mais sublimes. Tudo que a gente faz aqui não tem valor se a gente não mirar nesse resultado final, porque aí a gente vai perder o propósito real dessa nossa caminhada. E aí vem esse desafio moral que é de sermos terrenos férteis para receber essas sementes. Schutter fala lá, a terra que recebe as sementes na parábola, ela representa o estado intelectual e moral de cada um. Então tem gente que é beira de caminho, tem gente que é pé degrau, tem gente que é espinhal, tem gente que é terra boa. E eu ouso fazer uma releitura dele e dizer que às vezes a gente é tudo isso aqui, de uma vez só. Porque tem aquele dia que a gente está mais aberto, que a gente, né? Hoje nada vai me tirar do sério. Hoje eu vou ser plena. E aí a gente aceita tudo, a gente escuta tudo, a gente processa, a gente reflete. Tem dia que a gente é a terra boa. E eu agora aqui quero crer que eu estou sendo a terra boa. Mas tem dia e tem hora que a gente não vai ser. Tem dia que a gente acorda capa virada, né? Como a gente diz. E a gente não quer ouvir nada, a gente não quer ouvir ninguém, a gente tá cansado, tudo é difícil, e aí a gente é o espinho. Não adianta, a pessoa vai falar, o outro vai dizer, você vai fazer o evangelho no lar, você vai ouvir a palestra e nada vai entrar. Porque nós, humanos, na condição dessa carne física, temos essas oscilações. Ainda temos essas oscilações. E aí, por isso que, de novo, o grande desafio é a gente se observar. O quão mais atento a gente for ao nosso comportamento, mais a gente consegue ir burilando essas questões. Mais a gente consegue ir adubando essa terra para ela ser mais fértil e menos arada. Quando a gente está aqui nesse ambiente, é natural que todos nós estejamos de uma forma mais propícia, abertos a ouvir, né? Até porque todo mundo vem aqui porque quer. E a gente escolhe estar aqui ouvindo e entendendo mais sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. Então a gente está aberto a isso. O desafio está quando a gente atravessa essa porta para fora. Porque aí a gente vai lidar com o mundo real acontecendo, com as suas dores, com as suas dificuldades, com as pessoas que estão no mesmo intuito que a gente e as pessoas que não estão, com gente que pensa exatamente diferente de você. E aí você construir esse equilíbrio e você ser também essa possibilidade de equilibrar as outras pessoas ao seu redor. E por isso que momentos como esse são importantes para a gente se fortalecer. É como se a gente tivesse, né, a vida na Terra, ela fosse o mergulhador que desce lá para mergulhar sem oxigênio, né? Tem aquela galera que pratica apneia, isso aí. E aí consegue descer não sei quantos metros sem estar com auxílio de oxigênio. Mas tem um momento que ele precisa subir. E aí ele sobe, aí ele respira e pega o ar e desce de novo. Isso é a nossa vida. Quando a gente vem para o centro, quando a gente escuta uma palestra, quando a gente abre o evangelho, quando a gente se acalma e faz uma prece, é a gente indo buscar o oxigênio, indo para a superfície. Peraí, que eu não estou conseguindo mais respirar. Aí a gente vai, respira,
Aí o batimento cardíaco acalma, né? Aí a mente fica mais leve. Aí a gente pega a força, agora eu vou segurar o fôlego de novo, aí desce. E assim é a vida, dia após dia. E aí a questão de viver bem se torna o quanto que você consegue, né? Descer e subir e manter o equilíbrio. E seguir firme em busca do seu objetivo. E aí a gente faz um paralelo lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que ele vai falar muito sobre essa questão da perfeição. E tem algumas questões ali que eu acho que são interessantes a gente considerar aqui também. E aí ele vem falar de espíritas imperfeitos e espíritas perfeitos. E aí a gente pode pensar, cara, espíritas imperfeitos. A gente está recebendo a palavra, como a gente viu aqui, sem alegorias, da forma mais direta possível, clara, palpável. A gente está aprendendo que só nós somos responsáveis pelo nosso avanço, pelo nosso crescimento, pela nossa salvação. E ainda assim existem espíritos imperfeitos. Como é que é isso? Mas é porque os espíritos imperfeitos somos nós, que estamos, de novo, nessa construção. E aí ele traz algumas características dos espíritos imperfeitos. E ele diz assim: apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Tem muita gente que resume espiritismo à mediunidade. E com essa fala que eu não estou desmerecendo a mediunidade, por favor, porque a mediunidade eu acho que é um trabalho sublime, fantástico, extremamente necessário em qualquer casa espírita, porque é ali que o intercâmbio com o plano espiritual se processa de uma forma mais latente, é ali que a gente, através do relato daqueles irmãos que foram para o outro lado e aí se depararam com todas as suas falhas e estão ali, é ali que a gente vê, pô, realmente eu preciso melhorar, porque amanhã pode ser eu que esteja ali, daquele outro lado, tendo todas aquelas dificuldades, né? Mas existem espíritas que acham que o espiritismo é só comunicação mediúnica. Que eles acham que isso é o suficiente e que eles buscam isso muito mais por uma questão de fenômenos interessantes do que necessariamente de aprendizado moral. E aí a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Porque senão a gente vira um show. Eu vou para aquele evento ali porque fulaninho vai receber não sei quantas cartas e eu quero ver como é que é, tal. Você está indo porque você quer se sentir tocado pelas comunicações e a partir delas abrir sua mente e entender e aprender mais, ou você está indo porque você está curioso para ver como é que funciona, para ver se... Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a intenção, né? A mediunidade, ela não é algo para ser tratado de forma leviana, muito menos de forma de entretenimento. Ela é uma responsabilidade, por isso que exige, as casas espíritas exigem cursos de mediunidade para que você possa estar na mesa mediúnica. Existem protocolos, cuidados que precisam ser tomados. E isso na época de Kardec era ainda mais latente, né? Porque vamos lembrar que naquela época o mundo espiritual ele estava se comunicando de uma maneira muito mais agressiva, digamos assim, né? Existiam comunicações materiais, espíritos se materializavam, batiam nas portas, as mesas giravam, o que foi necessário no começo, porque o ser humano é bem cabeça dura, né? Então, às vezes, o espírito tinha que dançar um tango ali na frente para ver se o povo prestava atenção e dizia, tem alguma coisa diferente aqui. Mas ao passo que a barreira da curiosidade é suprimida, a gente precisa aprofundar no estudo. E foi isso, inclusive, que Kardec fez, né? Kardec olhou o fenômeno espiritual e ele disse: tem algo a mais aí. E ele trouxe a seriedade e o cunho moral para isso.
As perguntas que ele começou a levar para as mesas eram perguntas difíceis e que a humanidade sempre buscou respostas. Ele não foi perguntar coisas levianas. Ele foi querer saber problemas complexos, filosóficos, que a resposta pudesse ajudar a humanidade a se tornar algo melhor. Então, ele não foi simplesmente pela curiosidade, ele foi com a visão também de estudioso que ele era, né? De pedagogo cientista, entendido de diversas ciências, mas ele foi com um propósito muito claro. E será que nós temos propósito quando procuramos a doutrina espírita? Será que nós sabemos de uma forma bem clara por que nós estamos aqui e o que é que nós buscamos estando aqui? Porque Kardec tinha isso, né? Ele não queria perder tempo, até porque ele sabia, de certa forma, que o tempo dele não seria muito, mas o trabalho que ele teria que desenvolver, sim. E a gente também tem que ter esse senso de urgência. Não um senso de urgência que me desespere e que me faça achar que não vai dar tempo, acabou, eu só tenho isso aqui para me tornar uma pessoa melhor. Não, é óbvio, a gente sabe que a gente tem N possibilidades de reencarnação, somos eternos, estamos construindo, mas isso não pode nos fazer ficar à deriva, sem propósito, simplesmente olhando para cima, vivendo como batata que brota no asfalto. A gente tem que ter muito claro o que é que a gente quer da nossa vida e por que é que a gente busca o espiritismo na nossa vida. Porque aí ela vai poder ser uma alavanca de progresso verdadeiro. Tem também aqueles que, e aí pegando no mesmo gancho do que eu já falei aqui, né? Apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação. E aí a gente sabe também, minha gente, que hoje em dia, com mídia, rede social, internet, tem muita gente também se utilizando da mediunidade de uma forma que não seria a mais correta e querendo fazer disso mídia, né? E a gente tem que ter cuidado e não estar consumindo esse tipo de conteúdo, porque a gente está aprendendo o que é de fato o espiritismo. Bom, Aqueles que seguem a mídia perdeu um pouco o nó. E aí, o que eu percebo na internet, é quem vai ocupar o lugar principal. Aí a gente tem que ter muito cuidado. perfeito. Até porque vamos lembrar também, o espiritismo, ele não foi criado com uma visão de eu ter figuras que devem ser adoradas. Eu não preciso ter esse lugar sendo ocupado e não necessariamente esse lugar deveria existir. E com isso eu não estou dizendo que Divaldo não tem peso, relevância, impacto. Pelo contrário, ele foi um ser humano extraordinário dentro do que ele construiu, inclusive para o espiritismo aqui no Brasil, não podemos não reconhecer isso. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente começa a se fanatizar. Porque o espiritismo, nem Kardec queria que ele fosse o Deus do espiritismo. Esse não é o propósito da doutrina. A gente sabe que em outras religiões a gente vem de uma tradição católica muito forte, onde você tem lá as figuras dos santos, etc., para serem adorados. Isso não faz parte do nosso contexto. Tá? Os espíritos que vêm, encarnam entre nós e desempenham papéis que claramente a gente admira por ver que são pessoas que encontraram um propósito alinhado ao que o Cristo preconiza, eles devem ser reverenciados e eles devem nos servir de exemplo. Mas é até aí. Eu não posso, a partir disso, querer fazer com que toda uma doutrina caiba em cima de uma pessoa. Porque essa era a maior preocupação, inclusive, de Kardec.
Porque senão essa pessoa vai embora e o que é que fica? Aí fica essa situação, não é? Então, o que a gente precisa entender é que todos foram pessoas extraordinárias, Chico Xavier, né? Nem se fala, e tiveram uma importantíssima tarefa no que desempenharam, mas eu tenho certeza que o próprio Chico não ia querer que hoje as pessoas estivessem reverenciando ele como se ele fosse um deus. Ele mesmo não ia se achar, ele não ia achar que isso ia ser uma posição que deveria caber a ele. Porque isso ainda passa, minha gente, por uma necessidade primitiva nossa de querer vangloriar pessoas. Vejam, por que é que existem influências no Instagram? Porque a gente cria eles. A gente tem a necessidade de ter pessoas que a gente coloca num lugar lá em cima que não pode ser alcançado e que a gente fica ali o tempo todo querendo achar que a vida daquela pessoa é o suprassumo e aquilo ali é tudo. Então somos nós que buscamos isso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o que a gente precisa é se comprometer com a nossa evolução. Óbvio que se eu consigo, através de exemplos dessas pessoas, como de Divaldo, como de Chico, como de Ivone Pereira, né? Eu terminei a trilogia dela esse ano e, meu Deus, essa mulher ficou na minha cabeça. Porque eu fico pensando como é que ela conseguiu, né, superar tantas dificuldades na vida dela e exercer a mediunidade como ela exerceu de uma forma completamente voltada para o próximo. E isso é louvável. Mas isso tem que me ajudar a eu querer me melhorar e eu querer me tornar uma pessoa boa, a uma pessoa ativa dentro do espiritismo, que eu também possa contribuir da minha forma para que o movimento siga se fortalecendo. E não simplesmente ficar correndo atrás de um ou de outro, ou viver ouvindo só um ou outro falando. Gente, o espiritismo é múltiplo. Como eu falei, ele diz que a salvação está em cada um de nós. Veja, maior exemplo disso é que qualquer pessoa que tiver uma certa regularidade dentro da casa espírita, que fizer um curso de oratória, pode estar aqui no meu lugar falando. Que coisa mais fantástica do que essa? E muitas vezes, quando a gente vê, na maioria das outras religiões, né, este é um local limitado para um determinado segmento de pessoas que seguem uma determinada. Então, veja como o Espiritismo ele busca se destituir de títulos. Ele busca tornar essa vivência mais múltipla e mais possível para todos nós. Os trabalhadores da casa espírita somos nós. Não é um grupo seleto escolhido por Deus que vem. Não. Então temos que ter muito cuidado para não criar essa imagem dentro da nossa doutrina, porque isso não cabe à nossa doutrina, né? O que cabe ao Espiritismo é a gente entender que todos temos potencial de sermos melhores do que somos. Todos podemos ser Divaldo. Todos podemos ser Chico. É óbvio que existe um caminho, mas todos podemos. E aqui ele coloca também, né, que geralmente os espíritas imperfeitos reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprio. Isso também não acontece, né? Não acontece. A gente nunca lê o Evangelho e faz, cara, isso é a cara do meu irmão, isso é a cara daquele primo, cara daquele tio. Então a gente também tem ainda isso, né? Quando a gente lê alguma coisa, quando a gente escuta alguma coisa, a gente já vai fazendo as conexões com outras pessoas. Quando a gente primeiro, obviamente, precisa trazer esses ensinamentos e esses aprendizados para nós, né? Inclusive, eu conversando com a minha mãe, e aí ela disse, Priscila, quando você fala, e eu sei disso, eu mesma falo isso, mas enfim, né? A gente tem que se lembrar várias vezes. Quando você fala na palestra, você está falando para você primeiro. Eu disse, com certeza, né? Eu não posso.
estar aqui falando o que eu estou falando e não estar assumindo o compromisso de tentar aplicar isso na minha vida. Porque senão eu estou errando duplamente, né? Mais se é cobrado a quem mais se é dado. E aí a gente chega no bom espírita. E quem é o bom espírita? Né? Ele vai trazer aí um grau superior de adiantamento moral. Ele vai dominar a matéria. Ele vai ter uma percepção mais clara do futuro. Ele é tocado no coração e por isso sua fé é inabalável. Ele tem firme vontade. Chico Xavier com certeza foi um bom espírito. Eu ainda vou levar algumas, espero que não tantas encarnações para talvez chegar aí. Mas vejam, sua fé é inabalável. Inabalável é uma palavra bem forte. Isso quer dizer que essa pessoa ela não sucumbe. Ela está ali firme, ela sabe o propósito dela, ela entende por que que ela está aqui. E vai ter vendaval, vai ter tempestade, vai ter agonia, pânico, e ela vai continuar firme, porque ela sabe o propósito pelo qual ela está aqui. E isso vem da onde? Da última parte ali, firme vontade. Quantos de nós tem efetivamente uma firme vontade? Porque vontade todo mundo tem, mas a gente já ouve, né? Vontade dá e passa. Às vezes acorda, a gente acorda com a vontade de ser bom. Hoje eu vou ser bom. Vou fazer tudo certo. Hoje eu não vou me estressar no trabalho. Vai dar tudo certo. Aí começam os desvios, né? Vem um comentário aqui, chega um e-mail ali, a pessoa olha para você atravessado, e aí aquela firme vontade, ela começa a dar uma. No final do dia, a gente, meu Deus do céu, vou ter que começar tudo de novo. Vamos lá. Então a gente tem ainda um caminho para isso, mas isso aqui tem que ser uma meta. Isso aqui tem que ser uma meta. Lembra o que eu falei? A gente tem que saber por que é que a gente está aqui. Eu estou aqui porque eu quero um dia dizer que eu tenho uma fé inabalável e firme vontade. E isso tem que ser um lembrete diário, porque toda vez que a gente cair, a gente vai pensar: fé inabalável, firme vontade, respira e vai tentar de novo. Porque a construção é essa, tá ali também no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ele tem ou não tem inclinações más? Tem. Mas ele está se esforçando. Ele está se transformando. E se transformar, minha gente, é difícil. É difícil. É pegar aquela semente que está vindo e dizer: esse meu solo aqui não está bom. Vou correr aqui para deixar ele adubado, porque quando ela chegar, eu vou florescer. Só que aí a gente vai ter que tirar a erva daninha, a gente vai ter que tirar a pedra, a gente vai ter que trabalhar no sol quente, até a gente conseguir deixar esse terreno do jeito que ele tem que ser. E não é fácil. E eu vou dizer para vocês, a parte que eu acho mais difícil nisso tudo é quando a gente tem clareza das nossas falhas. E ainda assim, a gente falha. Né? Acho que era Paulo de Tarso que dizia que porque o bem que eu quero eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Essa é a parte mais difícil. Só que isso é um progresso. Às vezes, no desespero da dor da gente reconhecer esse mal dentro de nós, a gente não consegue ver isso, mas isso é um progresso. Sabe por quê? Porque tem gente que nem sabe que faz o mal, ou que faz e que se compraz nele, que sente prazer por estar fazendo o mal. Então, veja, tudo é estágio de evolução. Tem quem faça o mal e goste.
Tem quem faça o mal e não perceba. Tem quem faz o mal e depois fica, caraca, eu não devia ter feito aquilo. E aí, para mim, esse é o estágio mais difícil. Porque você fica naquela, né? Eu faço terapia já faz quase uma década. E já mudei, estou na minha segunda psicóloga. E aí eu tava conversando com ela um dia desse, aí eu disse, mulher, eu acho que eu vou sair da terapia. Ela fez, por quê? Você se deu alta, você tá plena? Eu disse, não, porque não adianta, toda vez eu venho aqui, reclamo de um monte de coisa. Aí sei que isso que eu tô reclamando são coisas que eu devia fazer de outro jeito. Aí chega na semana seguinte, eu tô lá fazendo o quê? Mesma coisa de novo. Como é que a gente sai disso, né? A gente vai lá, erra. Eita, errei. Desculpa, vou tentar fazer de novo, vou tentar mudar. Aí vai lá, erra de novo. Aí, né, ela, como boa psicóloga, vai lá me colocando no eixo, e aí a gente entender que tudo é processo, que tudo é aprendizado. E eu sei que eu tenho uma visão que ela não tem, que muitas vezes essa atitude errada que a gente ainda faz, ela tá com a gente há séculos. Não são há dias, não são há meses e não são há anos. Então, é que nem músculo, né? A gente vai para academia, tá lá tentando ser fitness. Aí a gente para de ir um tempo. Quando vai de novo, fica todo dolorido, aquela confusão. Por quê? Porque o músculo, ele se desacostuma e ele vai ficando lá. A gente só consegue usar ele na sua plenitude se a gente exercita. Eu só consigo ter força no braço se eu exercitar o meu braço. Se eu viver sentada numa cadeira, num sofá, zapeando lá na TV, esse músculo não vai ter exercício. E aí eu não posso chegar e dizer, ah, meu Deus, que absurdo, eu não consigo levantar 15 quilos. Você está fazendo exercício? Você está tentando se movimentar para que ele consiga? Não, então não é milagre, né? Então, tudo é processo e a gente precisa trabalhar diariamente, aos pouquinhos. Atitudes é do mesmo jeito. Ah, eu toda vez que alguém me faz uma crítica, eu fico reativa. Aí eu vou tentar não ser reativa, mas vai ser desconfortável as primeiras vezes, porque eu nunca tentei não ser reativa. E aí, quanto mais eu vou tentando, mais eu vou me desarmando e mais vai sendo menos doloroso ouvir aquela crítica. Percebem? Então, tudo é uma questão de exercício e construção. E aí, tem uma coisa também que é muito interessante que eu queria trazer, é que esse desenvolvimento, ele independe da nossa idade e do nosso grau de instrução. Está lá no Evangelho, há homens de notória capacidade que não compreendem a doutrina. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, ali apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso da maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Então, essa construção ela é milenar. E esse espírito que a gente está vendo hoje ali numa relação conosco pode ser muito mais velho do que a gente, independente de qual seja a idade que ele tenha. E pode, inclusive, nos ensinar coisas que a gente não consegue ainda absorver. Então, por isso que além da gente se esforçar, a gente precisa estar aberto ao aprendizado com o próximo. Porque é mais fácil a gente se desenvolver juntos do que a gente achar que esse é um fardo que só eu vou carregar. Eu tenho uma criança de 3 anos, um filho de 3 anos, que é maravilhoso, mas também é maravilhoso. E eu aprendo todos os dias com ele, no bom e no mau comportamento que ele tem. E muitas vezes ele mostra na minha face as dificuldades que eu ainda carrego em mim. A falta de paciência, às vezes, que eu tenho.
a dificuldade em querer entender certas coisas, que ainda é uma construção para ele. E aí eu tenho que estar aberta, ouvidos atentos, porque vai ter momentos que é ele que vai estar semeando. Claro que eu tenho um grande papel de semeá-lo, como mãe que sou. Mas a gente precisa entender que essa construção, apesar de ser individual, ela se fecha de uma maneira mais forte dentro do coletivo, dentro do núcleo familiar, através das nossas relações de amizade, através das nossas relações de trabalho. Em todos os locais, aqui no centro, em todos os locais aonde estamos nos relacionando enquanto sociedade, temos a possibilidade de aprender e de ensinar, de semear e de sermos semeados. Então, que a gente possa, né, já concluindo aqui, assumir o protagonismo sobre as nossas próprias escolhas. A gente precisa estar atento, a gente precisa abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos e a nossa mente, não só para entender os ensinamentos de Jesus, da nossa doutrina, mas principalmente para agir conforme ele nos instrui. A gente precisa ter vontade firme e intenção de ser hoje melhores do que fomos ontem. De tirar de nós aquele homem velho que vivenciou tantas batalhas já na vida, que deve ter passado por tantas guerras, por tantas misérias. Vejam a história da humanidade e pensem quantas dores a gente já deve ter vivido em outras encarnações. Quanta violência gratuita a gente já deve ter sofrido e a gente já deve ter feito. É natural que isso tudo se prenda em nós e que torne esse fardo muitas vezes pesado de ser superado. Mas a gente tem que lembrar que o Cristo diz que o seu jugo é leve e o seu fardo é suave. Por quê? Porque quando a gente pensa no Cristo, quando a gente mentaliza esse exemplo de firme coragem que teve aqui na Terra, a gente entende que isso tudo que a gente está vivendo, por mais difícil que seja, por mais duro, por mais muitas vezes injusto que possa parecer, por mais doloroso, pesado, é temporário. É só uma fração dentro de uma eternidade de vidas que nós já tivemos e ainda teremos. Então, que Deus possa nos iluminar e nos manter firmes nos nossos propósitos, de nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem e que amanhã possamos ser ainda melhores do que somos hoje. Muita paz a todos. Obrigado, Priscila. Uma bela informação, uma semente que você trouxe para todos nós. Procuremos nos preocupar com essa semente que iremos semear. Procuramos sempre um abrigo físico, construir uma casa que nos acolha. Vamos mergulhar em nós mesmos e construir um edifício sem limites, onde cada andar corresponda a uma virtude que nos eleve até chegarmos à angelitude. Então, concluindo os trabalhos da primeira fase, nosso irmão Tibiriçá, por favor, me faça a prece de agradecimento. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Cristo Jesus, Mestre amado, estamos aqui agradecidos por essa palestra maravilhosa que a Priscila nos trouxe hoje. Eu tenho certeza que ela nos trouxe um farto material para que nós pudéssemos, para que nós possamos refletir durante a semana sobre tudo que foi trazido aqui hoje e que os ensinamentos dela nos sirvam de aprendizados, que a gente reflita, que a gente repense a nossa vida para que amanhã nós possamos ser
um pouco melhores do que hoje, para que a nossa encarnação, esta presente aqui, tenha feito sentido se evoluirmos um pouco mais. Agradecemos então, Senhor, por essa noite maravilhosa e que a tua paz nos acompanhe a todos no retorno aos nossos lares. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, continuar nos trabalhos, mantenham-se harmonizados em prece, em silêncio, para o passe, aguardando a chamada. Muita paz para todos.